Lançamento de iPhone é sempre a mesma coisa, né? É a melhor câmera do momento, com o melhor processador e tudo mais. 6 meses depois, já lançou o novo Galaxy S22 Ultra, alterações já foram feitas no próprio celular, e a dúvida que eu quero tirar aqui, ou pelo menos a explicação que eu quero dar aqui pra vocês é: como que é o uso dele no dia a dia, meses e meses depois, e será que ele tá valendo a pena nesse cenário? Já mudou preço e tudo mais? É o que a gente vai discutir tudo hoje. E claro, se você gostar do iPhone 13 Pro, do 13 ou de qualquer outro modelo de iPhone, não esquece de duas coisas. Tem guias e reviews completos aqui no canal e tem link de todos os modelos também na descrição. Comprando por lá vocês ajudam a gente e claro, dá para economizar também com o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão de browser ou aplicativo de celular para comparar preço, testar cupom e criar alertas de preço. Então tá tudo aqui embaixo e vamos começar a minha análise. Olha, eu quero começar explicando pra vocês qual foi o processo, tá? Eu peguei o iPhone 13 Pro, a gente testou o 13 normal, passou por algumas outras pessoas da equipe para elas fazerem alguns outros testes e finalmente voltou pra minha mão para que eu trocasse o iPhone 11 pelo 13 Pro. Eu fiquei muito tempo com o 11 porque ele tinha bastante armazenamento interno, mas a bateria dele estava complicada. Na hora que eu fiz essa mudança do 11 pro 13 Pro, eu percebi algumas coisas bem legais. A primeira delas é a pegada. Esse celular aqui, ele tem bordas menores do que os modelos anteriores de linha 11 e linha 10. Então ele é igualzinho ao da linha 12, mas comparado aos anteriores, ele tem menos borda. E como as laterais dele são retas, ele tem uma pegada muito melhor do que nos anos anteriores. Eu sou uma pessoa que adorava o iPhone 4, o 4S, então pra mim esse celular aqui realmente é um design melhor do que os anteriores. Eu acho que assim, é um desejo meio caro, meio não, bem caro ter um celular desse, mas eu acho muito legal ter ele na mão, pegar ele na mão, não só porque é bem perceptível que esse é o último modelo, então ele tem as câmeras maiores, ele tem a pegada legal, como também pela tela. A tela dele não só é um OLED, como um OLED 120 Hz. É igual do 12? É igual do 12. Se você tem um 12, não pule para o 13. Mas eu que saí do 11, que era uma tela HD, para essa tela aqui, que é Retina, que é 120 Hz, eu sinto uma diferença bem grande. Eu tenho que admitir que eu ainda tenho 11 em casa, para quando eu chego, sei lá, sem bateria e eu quero jogar, ele ainda tá lá para eu jogar, porque ele tá todo riscado, todo acabado. Mas enfim, o que eu sinto é o seguinte, quando a gente fala de 120 Hz. É muito mais agradável. Então eu chego lá em casa, eu pego outro que é de 60 Hz e eu falo, nossa, mas esse celular parece até engasgado. Quando eu volto pro 13 Pro, eu vejo que a definição de tudo é melhor e ele é muito mais fluido. Só que isso você perde quando, sei lá, se eu deixar ele uns dias fora, eu vou voltar lá pro anterior, pro 11, e ele vai parecer bom o suficiente para mim, como sempre foi em todas as análises. Então é um prazer a mais ter um celular com uma qualidade melhor, de uma tela Full HD 120 Hz, mas eu também não me importo tanto assim. É legal, mas se você quer economizar, é ainda muito mais fácil você continuar indo com o 11, que era suficientemente bom para mim. Uma coisa que a gente já falou no review e que é interessante é que esse celular aqui ele tem uma proteção maior, tanto na tela quanto na traseira do que o anterior. O meu iPhone 11, ele riscou bastante a tela. Eu até conto que é um caos engraçado porque assim, eu sempre deixo o celular com películas e numa capinha um pouco mais robusta para se cair eu não ter problema nenhum. Eu nunca quebrei nenhuma tela, tá? Eu nunca quebrei. É engraçado, já passou muito celular por aqui, mas eu sempre boto a película para não ter esse problema. E um dia a gente foi gravar um vídeo com o iPhone 11 e a minha película já tava velha, falei pro pessoal aqui do estúdio, falou, ó, tira a película, grava com ele, já comprei no Mercado Livre, em 1, 2 dias já chega, eu já coloco de volta. Eu tirei a película naquele dia, coloquei ele no bolso, arranhou, mas fez um arranhão horrível no meio da tela. E é esperado que o 13 Pro tenha uma resistência maior nesse quesito. Os principais jogos do mercado estão disponíveis em 120 Hz, então é legal ter isso disponível por aqui. Eu não senti que ele é mais rápido do que o 11 no dia a dia, pra mim é exatamente a mesma coisa, mas quando eu jogo Wild Rift tá disponível em 120 Hz, então é uma experiência bem melhor. É engraçado que geralmente ele esquenta um pouquinho mais e gasta mais bateria quando eu jogo em 120. Só que teve um dia específico que tava bem quente aqui em São Paulo, em que ele esquentou muito, assim, eu não sei se ele tava fazendo algum update, fazendo download,
download junto, ou alguma coisa do tipo, mas assim, ele esquentou muito, e quando eu cheguei ali em 15 minutos de partida, ele começou a cair pra 60 frames por segundo, depois pra 30, e nas teamfights ele começou a cair ali pra 20, tava muito ruim, muito ruim. Daí na hora eu deixei um pouquinho pra ver até que ponto ele chegava, pra testar mesmo, depois eu baixei pra 60 frames por segundo, ele ficou ali travando ainda em 30, pra daí finalmente eu parar o jogo, deixar ele esfriar um pouco mais, e eu consegui jogar de novo. Então, assim, não é sempre, mas se você estiver numa situação onde tá tudo muito quente, ele começa a dar um gargalo aí pesado. Mas não é comum, tá? Eu jogo quase todo dia Wild Rift, jogo em 120 Hz, eu tive problema um dia no ano. A tela 120 Hz, essa experiência com os jogos, aliás, foi um dos motivos para eu ter mudado do iPhone 13 para o 13 Pro. Então, inicialmente eu tinha comprado o 13, a gente fez vídeo aqui no canal e o pessoal do Tudo Celular ofereceu. Falou, você quer fazer um upgrade aí pro Pro? A gente troca de modelo, você paga um pouquinho a mais. E eu falei, olha, eu acho que eu quero, porque nesse ano os dois modelos têm o mesmo tamanho. O que vai mudar é que esse daqui, ele tem 120 Hz de tela e ele tem também a terceira câmera de zoom. E eu acho que essa experiência com esses dois pontos são importantes para eu analisar os outros equipamentos durante o ano. Então, tela de 120 Hz é muito legal. Eu não sinto muita diferença perante a de 90, mas perante a de 60 eu sinto. E a câmera de zoom, olha, esse foi um dos sensores que eu mais gostei de ter na mão. E eu acho que vale a gente falar justamente sobre isso, sobre câmeras, tá? Quando a gente compara um iPhone 11 de um iPhone 13 Pro, eu acho que a diferença fica bem nos detalhes. Durante o dia, usando ele no dia a dia para tirar foto das pessoas, para mim eu tenho basicamente o mesmo celular que eu tinha antes. Aonde ele começa realmente a aparecer é quando você tem algumas situações muito mais complicadas. Então, um primo meu comprou uma churrasqueira nova, era à noite, e eu decidi tirar foto da churrasqueira. Se fosse com o iPhone 11, a foto não teria saído legal. Eu sei, eu passei 2 anos com ele. Só que eu fui lá só tirar uma foto tranquila pra falar, olha, vou mostrar depois pra uns outros amigos. Só que quando eu comecei a tirar foto, elas estavam realmente muito boas, a qualidade à noite estava boa. E isso fez com que eu começasse a tirar umas fotos mais legais da churrasqueira, que vocês estão vendo aí na tela. E o mais interessante é conseguir transitar entre uma foto normal, abrir uma ultra-wide e até mesmo dar zoom nas coisas com uma qualidade bastante equivalente. Então esse foi o primeiro ponto. As câmeras em modo noturno me surpreenderam e possibilitaram um momento a mais de foto. Quando a gente fala da câmera de zoom, essa daí é uma das que eu sinto falta agora. Então, eu fui pro Rio de Janeiro com o Galaxy S20 Ultra e apesar da câmera de zoom dele ser boa, eu senti que tanto o iPhone 13 Pro quanto o S22 Ultra estão um nível acima em câmera de zoom. É realmente, tá bem mais interessante. Então, eu senti falta do iPhone 13 Pro para tirar fotos da viagem. Essa câmera de zoom, ela faz algumas coisas bem legais. Eu sempre falo que esse é um sensor bom de você ter, porque a face das pessoas, ela fica muito perto do que é uma lente de 50mm. Então esse é o melhor sensor para você tirar uma foto de retrato. Você vai ter uma visão muito parecida com a real, enquanto na câmera principal as pessoas parecem um pouco mais esticadas. Até por isso é bom que você tenha o modo retrato habilitado nesse sensor, e é algo que a gente preza bastante. Só que eu me surpreendi por não ter usado as principais funções de software que foram trazidas nesse ano. A primeira delas é aquele modo em que você escolhe um pouco o perfil de cor. Eu gosto do perfil de cor da Apple e eu mantive usando o mais básico de todos. Outro ponto é a gravação em modo cinema. O problema para mim é que geralmente quando a gente vai fazer um vídeo, a gente quer gravar em 4K para ter a melhor qualidade ou para ficar muito parecido com o que a gente está usando aqui no canal. E eu até quero mostrar para vocês como que fica a diferença de um 1080p esticado com um 4K aqui nesse vídeo. Tá o exemplo aí. Na boa, esse daqui é um exemplo da câmera frontal usando o modo de cinema que eu gosto bastante. O Galaxy S10 já fazia isso e eu já cheguei a gravar outros publis com essa câmera lá no Samsung, tá? Não por aqui com o iPhone ainda. Mas o problema é que ele vira 1080p, então quando a gente quer fazer alguma edição ou gravar algo mais completo, eu acabo optando pela próxima versão que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, esse daqui é o vídeo em 4K a 30 frames por segundo, é o que eu mais uso, justamente porque depois eu tenho a possibilidade de dar zoom e tem uma definição muito maior. A minha camisa é preta e você vê que ela fica bem menos granulada nessa opção. E olha que eu tô numa área onde está batendo muita luz e que naquele outro modo de cinema, você já começa a ver muito mais aparecendo granulado aqui.
O que eu percebi, no entanto, que me agradou bastante é que teve uma evolução de microfone. Eu sei que às vezes eles falam que evoluiu, mas a gente não sente diferença, mas o salto do 11 pro 13 não é assim incrível, mas já fez diferença pra mim. Outro ponto importante, que na verdade eu particularmente não uso e que a gente não pegou no review, é que assim, você consegue gravar com todos os sensores em 4K a 30 frames por segundo, mas você não consegue gravar com todos a 4K 60 frames. Então, pra quem tá mais interessado em fazer esses vídeos que tem essa movimentação mais fluida, não dá pra trocar de câmera enquanto você estiver gravando. Mas de resto, vai bem, e eu gosto bastante disso, de estar filmando, né? Você tá filmando alguma coisa e você consegue trocar pro sensor de zoom ou coisa parecida. Ainda em câmera, eu passei raiva logo que o iPhone chegou, porque o que eles fizeram? O modo macro, ele é ativado automaticamente quando você chega muito perto de alguma coisa. Só que dependendo do que você quer focar ou do que você quer fazer com essa câmera, ela fica pulando, ela fica trocando. Sei lá, você pega alguma coisa na mão e vai tirar foto, ele fica trocando de câmera. E às vezes, você quer a profundidade da câmera principal, você quer que fique o fundo desfocado e você quer entender em que ponto que você vai acertar o objeto que está na sua mão ou que está em qualquer lugar para ele ficar alinhado com o que você queria. Só que você vai mexendo ele para frente e para trás e as câmeras vão ajustando, é um saco. Parte desse problema já foi resolvido, então se você for em configurações, câmera e habilitar o controle de macro, você pode escolher habilitar a macro ou não. Então ele faz isso automaticamente e daí depois que ele já faz isso automaticamente, aparece a bolinha ali no canto e daí sim você pode habilitar ou não a macro. Então assim, não resolve tudo, ele ainda troca automaticamente, mas depois dessa primeira troca você pode escolher o que fazer. Eu acho que isso era essencial e não sei por que não tinha antes. Então assim, quando a gente fala de câmeras, no geral, eu acho que são as situações adversas que realmente fazem o iPhone 13 Pro ser uma opção, ser um upgrade que pode valer a pena perante o 11, por exemplo. Em situações de boa luz, em ultra-wide boa luz, eu quase não sinto diferença. Mas são esses pequenos detalhes de conseguir fazer uma macro legal, de conseguir tirar uma foto à noite, de conseguir, por exemplo, fazer um modo retrato com zoom também mais interessante, são os pontos que me agradaram nesses últimos meses. Mas tem um último ponto que é a bateria, e que pra mim é extremamente importante. Nesse período de uso que eu tive com ele, eu fui um pouco tendencioso. Afinal, eu tava saindo do iPhone 11, que já tava com problema de bateria, que já tava com 80% de carga, e passei direto para um celular que tá completinho, que acabou de sair da caixa. Outro ponto importante também é que eu não carrego ele de noite, então eu não acordo com ele de manhã 100% e acabo o dia sabendo exatamente quanto que eu tinha. Isso eu faço com celulares de teste. Agora o meu mesmo, às vezes eu durmo, deixo no chão, enfim, acontece tudo isso. Eu geralmente até tô sempre abaixo dos 20%, e é aí onde eu senti mais diferença. Eu lembro que, sei lá, eu tava com 19% pra sair de casa com o iPhone 11, e eu falava, nossa, eu tenho que chamar o Uber, ferrou, vou assim mesmo, acho que vai dar, né? Nesse último tempo aí, que ele já tava um pouco mais descarregado, eu lembro que eu pedi o Uber e daqui a pouco ele já tava 16%, daqui a pouco ele já tava 15%, enquanto com o iPhone 13 Pro, eu sei que assim, eu tô com 19%, vai dar. Eu tô tranquilo e no geral ele faz pelo menos 5 horas de tela, é isso que eu sei. Ele faz de 5 a 7 horas, depende do que eu jogo ou do que eu faço. E ele também carrega mais rápido sem fio, né? Então se não é um equipamento MagSafe, ele consegue ir um pouco mais rápido do que os anteriores, né, do que o iPhone 11, enquanto que se for MagSafe, daí é 15 watts, daí ó, é rapidinho. E com isso a gente chega num ponto importante que é o Galaxy S22 Ultra. Por quê? É o celular mais completo da Samsung, lançado depois do iPhone e que vai fazer frente a esse cara aqui. No quesito de câmera, não tem exatamente um que seja melhor do que o outro. A gente sabe que a Apple consegue fazer um vídeo um pouco melhor, eu particularmente achei o retrato em zoom um pouco melhor, mas a Samsung tá fazendo coisa muito boa em algumas outras câmeras e eles têm aquele zoom de 10 vezes. O S22 Ultra, ele é realmente um celular muito completo, com a canetinha, ou seja, ele tem coisa a mais do que o iPhone e que no geral deve ficar também mais barato que o iPhone em configurações similares. Então, assim, esse ano tá bem complicado pra te falar a verdade, porque o Samsung tá muito bom. A gente fez um comparativo completo desses dois celulares que tá aparecendo aqui. Ele realmente tem 20 e poucos minutos, tem muita coisa ali a gente falando entre os dois. E o que fica, na minha opinião, é quem gosta de produzir conteúdo, quem já tá no ecossistema Apple, pode ter um benefício legal de comprar um iPhone 13 Pro. Eu acho que o Pro Max é grande, tem uma bateria ainda melhor, então assim, para quem quer sair para filmar, ele pode ser uma opção melhor, mas o Pro pequenininho, com as câmeras que ele tem, anda me agradando bastante. O único problema é o preço, e daí se você precisa de todas essas funções por algo um pouco menor,
daqui a alguns meses eu tenho certeza que o S22 Ultra vai se tornar um custo-benefício mais interessante do que ele. Agora, se você quer um iPhone, putz, esse cara aqui tá bem legal e essa é a minha opinião. Podia ser mais barato? Podia, mas ele tá bem legal e eu vou continuar usando ele pelos próximos meses. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, um pouco mais de experiência que eu tive nesses meses. E se vocês quiserem saber mais ou quiserem mais vídeos como esse, não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever por aqui. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau!